amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Chamado Universal. Meu nome é Silvia, para quem não me conhece, eu estarei aqui para realizar mais uma leiturinha geral para vocês, certo? Vamos lá? Vamos ver como que estará a energia dos piscianos essa semana, ou que energias estarão vindo na direção de peixes também, tá? Peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, elemento água. Lembrando que as leituras são coletivas, não vão ressoar com todos. Se for seu caso, solte para o universo, absorva apenas aquilo que fizer sentido para vocês, ok? Espiritualidade, por gentileza. Quais as energias para peixes esta semana? Gratidão. Julgamento. Sacerdotisa. Olha, eu tô vendo vocês muito intuitivos, os piscianos são intuitivos, né? Eu vejo vocês muito mais intuitivos essa semana, se conectando mais à espiritualidade. Eu vejo vocês muito conectados à espiritualidade, ouvindo a intuição de vocês, agindo de acordo com a intuição de vocês, tá? O julgamento, ele traz uma energia da espiritualidade, é como se a espiritualidade estivesse cobrando algo de você, tá? De que algo precisa ser feito, uma decisão precisa ser tomada. E o julgamento, ele traz uma energia de repente, você ter julgado alguém de uma forma errada, você ter julgado uma situação de uma forma errada, tá? Julgado uma proposta de negócios de uma forma errada. É como se vocês estivessem refletindo esta semana a respeito de algo que aconteceu na vida de vocês, tá? Recentemente, por esses dias, por exemplo, né? Se a gente estiver falando de relacionamento, a gente pode estar falando de algo já lá de trás, pode ser também, não necessariamente recente, assim, né? Mas estou falando se for negócios e tudo mais, uma situação aí, tá? Que de repente eu me precipitei, eu julguei de uma forma errada, entende? Alguém me sugeriu algo para melhorar os meus negócios e tal, e eu subestimei, ironizei, sabe? Alguém vai estar refletindo a respeito aqui. Para tomar uma decisão, sabe? De voltar atrás, de repente, numa ideia, numa atitude que eu tomei, acabei brigando com meu sócio, acabei brigando na empresa, na firma, né? Por causa disso, daquilo. Alguém vai estar refletindo a respeito disso, tá? Se for relacionamento, a gente pode estar falando de alguém querendo se reconciliar com vocês, alguém com quem vocês não se falam, tem um silêncio absoluto aqui entre vocês. Pode ser familiar, pode ser amizade, não só amor, tá? Tem uma energia forte de reconciliação se a gente vai falando de relacionamentos. Alguém também considerando, reavaliando tudo o que aconteceu, o que eu disse, o que eu fiz, como agi, ou deixei de agir. Ok? Alguém que de repente sente que pode ter julgado você de uma forma muito injusta, né? Ou vice-versa, né? Pode ser vocês em relação a alguém também, tá? Leão. Borboleta. Aqui tá afetando muito o emocional de vocês, tá? Isso que aconteceu, não só relacionamentos, tá, gente? Quando a gente fala de emocional, não tem a ver apenas com relacionamento, tá? Só porque a gente usou essa palavra, esse termo, tá? Mas é algo que afetou muito o emocional de vocês. Então, assim, se a gente vai falando de trabalho, de negócio, de algo que aconteceu dentro da firma, né? Com seus colegas de trabalho, com seu chefe, com o líder da sessão, enfim, seja lá quem for aí, tá? É algo que afetou muito o seu emocional, por isso que eu vejo você refletindo muito. É como se eu julguei essa ideia, eu julguei essa pessoa, o que essa pessoa falou, o que essa pessoa fez. Eu não deveria ter feito isso, entende? Tem alguém... Eu tô sentindo aqui uma energia de culpa, peixes. Tem uma energia assim. Por isso que eu tô falando que envolve emocional. Como se alguém estivesse se sentindo muito mal. Tá?
E é o que eu falei, a energia do julgamento, ele traz muito essa questão, né, da espiritualidade meio que encostando você na parede, forçando você a refletir a respeito de uma situação, de um acontecimento que houve aí, né, na vida de vocês, ok? Então, por exemplo, se teve realmente esse desentendimento no trabalho, tá? Poxa, a pessoa veio com toda a boa vontade de querer me trazer uma proposta bacana que poderia, facilitar o meu trabalho, o meu serviço, ou pode ser um sócio, uma sócia, né, que veio com uma ideia diferente, que poderia impulsionar os negócios e tal. Eu simplesmente subestimei, julguei, né, chamei a pessoa de louco, de louca, enfim. Aqui a gente pode até tá falando de algum tipo de conflito que acabou sendo gerado a partir de então, né? E eu refletindo muito essa semana a respeito disso. Sabe? Considerando tudo aqui. Então o julgamento, ele analisa tudo. Entende? Do passado, né? Do que aconteceu, de tudo, do que a gente construiu junto, se for uma sociedade, né? Ou do tempo de casa que eu tenho dentro da firma e tal, a consideração pelos meus colegas, pelo meu chefe, pela diretoria. Tem alguma coisa aí que vocês estão sentindo que agiu de uma forma muito, muito injusta. Muito injusta. De repente eu me achei demais, tá? É como se fosse assim, se a gente vai falando, por exemplo, eu agi de uma forma injusta com os meus funcionários, por exemplo, tá? É como se fosse assim, eu não quero que as pessoas, que esses meus funcionários, olhem para mim, façam o que eu quero, né? Ou ajam de uma forma, né, mais de acordo com as regras da empresa, por medo de mim, mas por respeito. Então eu sentindo que de repente eu agi como se fosse, sabe, aquela energia de abuso de autoridade, é mais ou menos isso, se a gente vai falando de trabalho. Tá? E eu não quero que as pessoas tenham medo de mim, eu quero ser respeitado pelas pessoas. Então eu tenho que saber falar, eu tenho que saber me impor, eu tenho condições, eu tenho capacidade, eu tenho inteligência para isso. Mas eu tenho que ponderar, né, a minha forma de lidar, de falar com as pessoas, de agir. Por mais que as pessoas estejam erradas, por mais que a ideia, a proposta de alguém seja absurda, né? Mas não julga antes do tempo. Dá uma chance, dá uma oportunidade, né? Para pensar, considera. Depois você dá uma resposta, né? Então, alguém que vai estar refletindo mais ou menos assim, tá? Tem algo que vai mexer com vocês, ou estava mexendo aí com vocês, que trouxe um desconforto, entende? Depois que aconteceu isso daí, essa briga, essa discussão, enfim, tá? Vocês ficaram incomodados com isso. Então é como se vocês chegassem à conclusão de que se isso está me incomodando é porque eu posso realmente ter cometido um engano, um erro, né? Em relação a alguém, em relação a uma situação, tá? Estava acontecendo uma situação dentro da empresa e eu duvidei que aquilo lá iria se resolver, enfim, né? Cheguei a discutir, brigar com outras pessoas que estavam acreditando, né, que as coisas iriam fluir, que as coisas iriam melhorar, que esse seria o melhor caminho, que fazer um curso em tal lugar seria melhor, que, enfim, tá? Para cada caso realmente vai ser um caso aqui, tá? E se for relacionamento, é aquilo que eu falei, né? Pode ser alguém em relação a vocês, mas pode ser vocês em relação a alguém também. De repente eu quis impor a minha verdade, entende? E eu gostaria que essa pessoa, né, se for vocês, né, eu gostaria que essa pessoa me visse com respeito, assim como eu vejo essa pessoa. Então eu vejo uma energia de transformação aqui. Tem uma transformação muito profunda aqui. Alguém, essa semana eu vejo vocês muito, muito reservados mesmo, tá? É uma transformação interna, é uma transformação silenciosa, ok? O que mais, peixes? Nossa, bem espiritual essa leitura, hein? O que mais para peixes? Para cada caso vai ser um caso, tá, gente? É uma leitura geral, então, assim, a mensagem é geral, né? Aí vocês adaptem a área da vida de vocês, tá? Para alguns de vocês vai se encaixar mais para a questão de trabalho, profissão, finanças, né?
E para outros casos, para relacionamentos, amor, amizade, família, certo? Mas a base da mensagem, né? A essência da mensagem é a mesma, ok? O que mais para peixes? Seis de copas. 3 de paus. O imperador. 4 de paus. O diabo. Então, é mais ou menos isso, peixes. Aqui tá confirmando o que eu tava dizendo, o que saiu aí, tá? Aqui tem uma energia muito forte de um certo ego, tá? Então, se não for vocês, alguém relacionado a vocês, se a gente vai falando de relacionamento, né? Mas se for relacionado a trabalho, tá? Alguém, de repente, quis se impor demais, tá? Abusou do seu poder, do seu posto, né? Dentro da empresa. Entende? Porque o diabo, ele traz uma energia de possessividade, de controle, né? De narcisismo, de individualismo, orgulho, ego, tá? Vício, né? Então, manias, hábitos aí muito destrutivos, muito comprometedores, entende? Então, eu vejo vocês refletindo muito a respeito disso. Caramba, eu julguei tanto uma situação, julguei tanto uma pessoa, julguei tanto uma empresa e na verdade não era bem assim. Não era bem assim, tá? Tá vendo? Eu vejo uma energia de nostalgia, de saudade, tá? De consideração por essa empresa, por esse negócio, por essa sociedade, entende? Por essa pessoa, seja ela quem for, se for relacionamento, tá? Aqui eu vejo vocês decididos, tá? Aí a resolver essa questão. Para alguns casos pode até envolver uma viagem, tá? De repente, para eu resolver uma questão aí, eu preciso viajar. Ou eu preciso me mudar, né? De repente, o que aconteceu dentro na empresa de vocês, a proposta que foi colocada para você, foi de repente você ter que se transferir para uma outra unidade, você não quis. Você achou um absurdo, por exemplo, né? Não quis considerar de fato, não quis analisar com calma antes de dar uma resposta final, sabe? A pessoa falou, você já rebateu, não, acabou, é um absurdo, enfim. Tá? Se for uma sociedade, pode ser a mesma coisa. Surgiu uma oportunidade fora do país e tudo mais, e eu meio que subestimei, ignorei, tá? Me coloquei acima. Você tá louco de sugerir um negócio desse, de ter que me mudar, de ter que ir para uma outra cidade, outro estado, outro país, né? Um lugar que eu não conheço, enfim. Para alguns casos pode ter acontecido algo do tipo, tá? Porque aqui eu vejo que tem uma energia de viagem, tem uma energia de deslocamento, tá? E eu vejo vocês muito, muito decididos a ir, tá? O imperador, ó. Tem uma energia de uma pessoa que sabe muito bem o que quer. Ó, Leão, imperador. Áries, tá? Uma pessoa que sabe muito bem o que quer. Então tem energia de empresários, de empresárias, chefes, líderes, por isso que eu falei, né? Eu até citei o exemplo aqui, que pode ser você que agiu de uma forma muito injusta com os seus funcionários. Entende? Porque o imperador no seu lado sombra, ele tem essa energia, né, de uma pessoa meio controladora, tem que ser tudo do jeito dele e dela, meio general, entende? Por isso que eu falei, tem uma energia de trabalhar o ego, né? Ego, controle, orgulho, entende? Então, assim, o que está no desafio de vocês? Vocês trabalharem questões relacionadas ao comportamento, atitudes, impulsividade, né? Porque isso estava trazendo uma instabilidade para a vida de vocês, tá? Para os negócios de vocês, para o trabalho, para o ambiente de trabalho, para o convívio com seus colegas, né? Ou, se a gente vai falando de relacionamento também, mesma coisa, tá?
Eu vejo aqui, se a gente estiver falando de negócio próprio, tá? Eu vejo aqui vocês tendo a oportunidade nesse outro lugar, de repente, outra cidade, outro estado do país. Não necessariamente, tá, gente? Para alguns casos aqui, pode envolver uma viagem, uma proposta que envolve uma viagem, uma mudança, né? Mudança física mesmo, de casas, né? Para outros não, aqui eu vejo vocês decididos a ir na direção de algo, aceitar uma proposta, aceitar uma ideia, entende? Aceitar o desafio de usar uma nova estratégia, por exemplo, né? Para alavancar seus negócios, pode ser também. Mas para alguns tem uma energia de viagem, tá? Aqui a gente pode estar falando, para alguns casos, pode ser vocês viajando, indo para um lugar onde vocês já moraram, é como se vocês estivessem voltando para aquele lugar. Pode ser vocês voltando para um lugar onde vocês trabalhavam e que vocês gostavam muito, tá? Então esse arrependimento aqui pode ter a ver com isso. De repente vocês foram mandados embora, ou de repente vocês pediram as contas, né? E eu querendo voltar, tá? Eu ir na direção de algo que eu sempre gostei daquele trabalho, sempre gostei daquela empresa, sempre gostei do que eu fazia ali, gostava do pessoal e tudo mais, entende? Só que eu refletindo a respeito, eu entendi que o que estragou tudo realmente foi o meu ego, meu excesso, né, de ego aqui, tá? De controle, de não ouvir, de subestimar, de ironizar, né? De julgar, entende? Mas eu vejo vocês muito decididos aqui. Agora, a gente tem essa energia também de algo novo, tá? Então, de uma oportunidade, de repente, de você abrir um negócio próprio ou em outro lugar, independente se é em outro lugar ou onde vocês estão mesmo, mas, de repente, vocês, por exemplo, nunca tiveram um negócio próprio, vocês tendo a oportunidade de desenvolver um negócio próprio aqui, tá? É algo que vai muito de encontro ao que você sempre desejou, algo que você gostaria muito de fazer, tá? Eu sempre quis trabalhar com isso, enfim, tá? Ou vai ser algo que vai trazer um retorno financeiro muito satisfatório para você, algo que eu nunca tive na vida, pode ser? Mas, de repente, é uma ideia, uma proposta que você julgou, você subestimou, você ignorou, entende? Não quis nem ouvir, por exemplo, alguém veio falar para você, você não quis, por alguma razão você não quis nem ouvir. Tem uma energia de esnobar, sabe assim? Tem uma energia assim, de eu esnobar. Ou pode ser um sócio, uma sócia que propôs para você, que falou, olha, a gente podia, sabe aquele negócio que você falou que, né, que você gosta e tudo mais, você nunca teve oportunidade, a gente tem a oportunidade de fazer isso aí, de realmente fazer isso aí acontecer, enfim, né? Mas para isso, por exemplo, a gente teria que abrir mão desse negócio que a gente tem hoje, que não tem nada a ver com aquele ramo lá, é um ramo completamente diferente. Você tá doido? Você tá louco? Entenderam? Tem uma energia aqui, assim. Tá? Então, assim, essa falta de flexibilidade, né, de empatia, enfim, tá? Tava trazendo uma instabilidade muito grande para a vida de vocês, tá? E eu vejo vocês, eu vejo uma transformação na vida de vocês a partir dessa semana, ok? Eu vejo vocês tendo... É como se fosse assim, é como se estivesse caindo a ficha de que, caramba, eu ironizei aquilo, eu subestimei, eu ignorei. E era algo que eu sempre quis para minha vida. Tem uma energia de arrependimento aqui, muito grande. Tá? Ignorei minha intuição dizia para aceitar, minha intuição dizia para escutar, mas o meu ego falou mais alto. Tá? Isso trouxe uma instabilidade na minha vida aqui. Se a gente estiver falando de relacionamento, aqui a gente pode estar falando de alguém que já passou pela sua vida, tá? Não é uma pessoa nova, alguém que já passou pela sua vida. Eu vejo que essa pessoa mora distante, para muitos casos aí, tá? Se não for questão de distância, é o que eu falei, alguém decidido a ir na sua direção. Já não está pensando, ela já sabe exatamente o que quer, porque é uma pessoa que está vibrando a energia do imperador. Se não for vocês em relação a alguém, tá? Então, se for alguém em relação a vocês, essa pessoa sabe muito bem o que quer. A energia de uma pessoa muito estável financeiramente, energia de empresário, de empresárias, né? De pessoas autônomas, tá? Uma pessoa que sabe muito bem o que quer. E a energia do imperador, a energia não é só gênero, tá? É uma pessoa que ela não aceita um não.
Se ela realmente perceber que vale a pena lutar por aquilo, ela vai lutar. Ela vai lutar, ela não vai desistir. Ela não se intimida aqui, tá? Por conta de concorrentes, de possíveis concorrentes, ou, enfim, pode ser qualquer coisa. Você dizendo não, tendo batido a porta na cara dessa pessoa 300 vezes. O imperador, se ele perceber que vale a pena, ele vai tentar lutar. Ele vai tentar lutar. Mas ele entende, porque ele tem maturidade. Ele entende que para isso não adianta simplesmente ficar voltando, né? Ioiô. Indo e voltando, né? Se eu quiser realmente fazer com que esse relacionamento dê certo, ele renasça, eu vou ter que voltar numa outra versão, numa outra condição, pensando de uma forma diferente. Tem que ter uma transformação, entende? Então, se é uma pessoa que estava agindo de uma forma imatura, eu vejo essa pessoa voltando com mais maturidade na sua direção aqui, tá? Por falta dessa maturidade aqui, também trouxe uma instabilidade para a vida de vocês. Tá? E alguém com quem vocês não estão se falando. Tem um silêncio absurdo aqui. Para alguns casos pode envolver uma viagem mesmo, tá? Pode ser alguém que mora em outra cidade, estado do país. Eu vejo que essa pessoa tem muitas saudades de você, pensa muito em você, se não for vocês em relação a essa pessoa, tá? Lembrando mais uma vez que a gente pode estar falando de amizade, de família, não só de amor, tá? Ok? Deixa eu ver aqui. Reconciliação. Signo de Áries, Câncer, Capricórnio. Ó, nosso amor sempre estará ali, sempre estará presente, né? Independente da distância. Aqui tem uma distância geográfica mesmo. Para a grande maioria tem uma distância geográfica, tá? Essa pessoa vê vocês como inseparáveis. Você é a pessoa ideal para ela. Tá? O que mais aqui? Peixes. Ó, essa pessoa quer um novo início com você, tá? Essa pessoa quer um novo início com você. Para a grande maioria é um homem, tá? Que tá vindo na direção de vocês, ou são vocês, né, indo na direção de alguém, tá? Caminhos, tá vendo? A pessoa tomou uma decisão. Aqui essa pessoa tomou uma decisão, tá? Ó, os amantes. Essa pessoa é apaixonada por você. E jornada, ó. Tem uma viagem aqui, tá? Se a gente vai falando de relacionamento, realmente tem uma viagem. Aqui tem alguém vindo na sua direção, tá? Tem essa pessoa querendo um novo início aqui com vocês, tá? Quebrar esse silêncio, mudar essa postura dela, tá? Uma postura de uma pessoa muito controladora, tá? Muito ciumenta, de repente, muito possessiva, muito ego, muito orgulho. Alguém te julgou de uma forma muito injusta, se não for vocês em relação a essa pessoa. Certo? Bom, é isso que eu tenho para vocês, peixes. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado de alguma forma. Não se esqueçam de deixar o like, deixem nos comentários se essa leitura fez algum sentido para vocês. Já está acontecendo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem a par de todas as novidades e a gente se vê numa próxima leitura, ok? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.